Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Fabiano Silva e este é o canal De Tudo Um Pouco. Eu vou trazer um pouco sobre estudos bíblicos aqui nesse canal, conforme estamos aprendendo na Escola Bíblica Dominical, que se realiza todas as vezes às 10 horas da manhã nas nossas igrejas. E eu vou trazer aqui falar sobre as 12 portas do Templo de Jerusalém, lá no livro de Neemias, capítulo 3. Como a gente está aprendendo na Escola Bíblica Dominical, vamos falar aqui nesse vídeo só das 10 portas. O texto base é Neemias, capítulo 3, versículos de 1 a 32. Vai passar uma vinhetinha agora bem rapidinho e assim eu vou entrar em sequência falando da primeira porta, que é a porta das ovelhas ou a porta do gado. A porta das ovelhas, ou porta do gado. Como vimos, essa porta no tempo de Neemias foi restaurada por Eliasibe, o sumo sacerdote, na época de Neemias. Eliasibe significa Deus é Pai, Deus é nosso Pai. Essa porta das ovelhas, meus irmãos, era pequena, ela não ficava maior ou mais larga para que a ovelha passasse. Geralmente, como vimos nas fotos, passava 2 ovelhas de cada vez. Sabemos, 2 fala da comunhão. Jesus é a porta das ovelhas. Na comunhão, na santificação, na humildade, no clamor pelo sangue de Jesus, nos moldes da obra de Deus, para entrarmos em sua presença pela fé, na obediência. E em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós encontramos os alimentos para nossas vidas, todos os dias, e o refrigério para nossas almas. Ainda um complemento, irmão. Sabemos que Eliasibe era o sumo sacerdote na época de Neemias, e sabemos, como diz lá no livro de Levíticos, que os sumos sacerdotes só entravam uma vez no ano para oferecer sacrifícios pelos pecados deles e pelo pecado do povo nos santos dos santos. Como vimos lá em Levítico, irmãos, esse sacerdote tinha que entrar com sangue nas mãos, ele não podia estar com pecado, com nenhum defeito, aonde o sumo sacerdote se preparava durante um ano para poder entrar no Santo dos Santos, porque se ele tivesse algum pecado, ou se ele tivesse algum defeito, ele poderia morrer lá dentro do Santo dos Santos. O sumo sacerdote, ele ia pedir perdão a Deus, oferecia sacrifícios pelos pecados dele e pelo pecado do povo. Hoje é um pouco diferente. Hoje nós podemos exercer o nosso sacerdócio universal do crente, e sabemos que Jesus Cristo é o nosso único e legítimo Salvador. Nenhum nome foi dado abaixo dos céus pelo qual nós devemos chamar para ser salvo, que é o nome de Jesus. E através do sangue de Jesus, da sua aspersão, morte e ressurreição, temos livre acesso para orar e para buscar a Deus. Assim o Senhor abençoa as nossas vidas. Através do seu sangue podemos ter livre acesso com Deus, ou seja, na comunhão, na oração, na obediência, na fé, na vigilância, através dos meios de graça, que é a madrugada, a oração, o jejum, a santificação, porque como sabemos que sem santificação
ninguém verá a Deus. E Deus nos amou de um tal modo que enviou o seu Filho Jesus Cristo para ser o nosso único e legítimo Salvador. Assim, ele abriu um novo e vivo caminho para voltarmos à presença do Pai. Esta é a porta das ovelhas. Jesus é a porta da ovelha. Por ele a gente entra e encontra pastagem e refrigério para nossas almas. Em Jesus nós descansamos. Vamos dar sequência aqui agora à porta dos peixes. É a próxima porta que iremos falar agora. A porta do peixe. A porta do peixe, irmãos, ela foi restaurada por Seaná. E Seaná significa bendito. Nós somos bendito do Pai. Deus é quem nos abençoa, por isso nós somos bendito do Pai. A porta do peixe, ela fala de abundância, da graça do Senhor sobre as nossas vidas, que tem que transbordar o nosso cálice, por tão grande salvação que nos foi dado, por Deus, nosso Pai, nos tornando benditos e dignos, porque como eu já falei anteriormente, o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo, o unigênito, para nos salvar. Por isso nós somos benditos do Pai. E essa porta do peixe também fala o que o Senhor Jesus disse a João e a Pedro: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. E como vimos na multiplicação dos pães e dos peixes, vimos a grande quantidade de homens e de mulheres e de crianças que comeu do pão e comeu do peixe. Assim, a porta do peixe fala sobre a graça de Deus em nossas vidas, que tem que ser abundante, o nosso cálice tem que transbordar. Vamos agora à próxima porta. Vamos falar sobre a porta velha. Tem um assunto interessante para falar da porta velha. A porta velha, meus irmãos, fala do modos da obra, que desde a fundação do mundo, que o Senhor Deus, nosso Pai, Ele preparou todas as coisas. Desde a fundação do mundo, Deus já tinha preparado esse projeto de salvação maravilhoso que conhecemos. A porta velha, meus irmãos, ela foi restaurada por Joiada. O nome Joiada significa Deus é juiz. É o Senhor Deus que nos sustenta, o Senhor Jesus, com as bênçãos e doces consolações do Espírito Santo. É quem nos sustenta, nos resolve nossas causas. É Ele que tem que estar à frente de nossas vidas. Como justo e reto juiz, Ele resolve as nossas causas. A porta do vale, meus irmãos, era a porta que dava acesso ao vale. E era por essa porta também que os exércitos de Israel
passava para lutar com os exércitos inimigos. Essa porta do vale, quando os exércitos saíam para guerrear, se o povo de Israel tivesse na obediência, tivesse na revelação, tivesse na fé, tivesse cumprindo tudo que a lei de Moisés ordenava acerca do povo de Israel, os exércitos de Israel voltavam para Jerusalém vitoriosos. Assim as nossas vidas. Às vezes nós passamos por momentos difíceis, verdadeiros vales, temos que passar, mas através da fé, da oração, do jejum, dos meios de graça. Essa porta do vale, meus irmãos, ela foi restaurada por Anum. E o nome Anum, como vimos aqui o nome dele no livro de Neemias, o nome Anum significa gracioso. Deus, nosso Pai, tem derramado da sua graça, como falei anteriormente, quando estamos na obediência, na fé, nós podemos passar por muitos momentos difíceis, podemos passar por muito vale, porque quem foi que disse que depois que a gente iria se converter ao Senhor, iria ser seus servos, iria ser crentes em Jesus, não iam passar por momentos difíceis e por momentos de vales? Passamos sim. Vemos exemplo na Bíblia como o exemplo de Jacó, que passou por 2 vales, mas como a gente está na obediência, na vigilância, na fé, a gente consegue passar por esse momento difícil e consegue passar por esse momento de vale, porque quem nos sustenta e quem nos ajuda, como vimos aqui nessa porta do vale, e Jesus está no Velho Testamento. Através dessas portas vemos por figura de linguagem que Jesus está no Velho Testamento também. É o Senhor que nos ajuda a passar por esses momentos de vale e por esse momento difícil e nos dá a vitória. E como sabemos que a nossa grande vitória será a coroa da vida que vamos receber na eternidade. Vamos dar sequência aqui ao estudo. Vamos falar agora sobre a porta do monturo. Uma das portas muito séria para se falar, porque trata da vida espiritual de cada um de nós, como homens e mulher de Deus, e tem vários assuntos importantes que podemos falar e podemos aprender através dessa porta do monturo. Um deles é que sem santificação, sem a gente estar limpo, a gente não vai entrar no templo, não vai entrar na eternidade e não vai participar das bênçãos de Deus. Então vamos lá, vamos falar sobre a porta do monturo e vamos ver o que ela tem para nos ensinar. A porta do monturo, meus irmãos, ela dava acesso ao vale de Rinom. Uma vez o Senhor Jesus fez uma analogia para os discípulos. Aí quem me perguntar o que é analogia? Analogia é a parábola, como diz na palavra de Deus, falando para os discípulos acerca do Hades, acerca do inferno. E como o Senhor falava por parábolas, falava por figura de linguagem, como conhecemos no nosso tempo, presente século 21, Jesus ele citou o vale de Rinom para falar como era o inferno e como era o Hades, que o Hades ele não é nada mais nada menos do que uma antessala do inferno.
O Vale de Rinom, irmãos, era onde o lixo de Jerusalém era queimado. Assim como lemos na palavra de Deus, o lixo da humanidade um dia será queimado no inferno ou no Hades. Essa porta do monturo, ela nos fala também que nós, para entrarmos na presença de Deus, para entrarmos na Nova Jerusalém, temos que estar limpos, temos que estar na santificação, na obediência, como sabemos, temos aprendido nas escolas bíblicas dominicais e lendo a palavra de Deus, que sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém se engane que estiver tendo uma vida mundana, vai ver Deus, que não vai ver. A própria palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus, porque Deus é 3 vezes santo. Essa porta, meus irmãos, ela foi restaurada por Malquias. O nome Malquias, ele significa mensageiro. E é essa a mensagem que temos que levar para as almas perdidas, para o pessoal e pregar o evangelho, para que essas almas perdidas, ela não vá parar no Vale de Rinom, ela não vá parar no inferno e não sejam tratadas como o lixo da humanidade. Nós temos que evangelizar as pessoas, é um trabalho muito importante, a evangelização, e estarmos na vigilância e na obediência, pregar o evangelho e anunciar ao povo, Maranata, o nome que estamos identificados. O Senhor Jesus vem. Olha, Ele vem. Maranata, Maranata, o Senhor Jesus. Com amor glorioso, que nos deu vitórias ontem, hoje nos dará no amanhã. Dando sequência agora, meus irmãos, vamos dar sequência. Vamos falar sobre a próxima porta agora, que é a porta da fonte. A porta da fonte, meus irmãos, ela fala também sobre o renovo, e ela fala também sobre o novo nascimento, onde a gente morre todo dia e ressuscita todo dia com Cristo Jesus. É Jesus que renova as nossas forças, é o Senhor que renova as nossas bênçãos. Por isso que todo dia nós temos que nos converter ao Senhor Jesus, e todo dia, como a palavra diz, morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Todos os dias morremos para o mundo, para viver para Deus. Porque, como sabemos, não existe esse negócio, uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe. A salvação, ela é dinâmica. Nós temos que buscar o Senhor todos os dias. A gente tem que buscar hoje, amanhã e sempre, como a palavra de Deus diz. E como já falei, e é importante dizer novamente, nós temos que aceitar Jesus Cristo como nosso único e legítimo Salvador todos os dias de nossas vidas. Essa porta da fonte, meus irmãos, ela foi restaurada, como vimos aqui no livro de Neemias, ela foi restaurada por Salum. E Salum significa retribuição, que também significa o nosso culto diário que tributamos a Deus todos os dias, como falei anteriormente, que a gente tem que se converter, tem que aceitar o Senhor Jesus como nosso único e legítimo Salvador todos os dias de nossas vidas, e temos que viver em santificação todos os dias, porque com Cristo Jesus, como diz a palavra, a gente nasce e morre e ressuscita todos os dias. Por isso que essa porta foi restaurada por Salum, que significa retribuição, que o nosso sacrifício para Deus, ele é contínuo, nosso louvor para Deus, ele é contínuo, ele é hoje, amanhã.
Vamos dar sequência aqui agora falando sobre as portas das águas. Vamos falar sobre a porta das águas. A porta das águas, meus irmãos, ela fala que era onde os sacerdotes eles entravam para se purificar, para se banhar, para se limpar, para poder exercer o seu ofício dentro do templo de Jerusalém, que era as suas funções como sacerdotes. E as águas também falam sobre a palavra de Deus, trazendo a importância de lermos a palavra todos os dias para bebermos dessas águas, bebermos da palavra, nos alimentarmos de Deus, como a Bíblia diz. E como é que a gente se alimenta de Deus? É lendo a Bíblia. Essas águas são águas de purificação, águas de perdão. Assim nós alcançamos e temos o livre acesso ao Pai através do sangue de Jesus, porque o Senhor Jesus disse uma vez aos discípulos: vós já estáis limpos pela minha palavra. Não sei se os irmãos se lembram, foi quando o Senhor Jesus foi lavar os pés dos discípulos. Vai estar passando um texto aí que fala exatamente sobre isso. Essa porta das águas, meus irmãos, ela foi restaurada, como vimos aqui no livro de Neemias. Ela foi restaurada por Pedaias. E Pedaias significa redimido. Nós somos redimidos por Deus. Essas águas que nos curam, nos purificam. E por isso podemos entrar na presença de Deus através do sangue de Jesus e através da prata e através dessas águas que representam a redenção. Nós somos verdadeiros Pedaias, verdadeiros servos de Deus Pedaias, ou seja, verdadeiros redimidos de Deus. Por isso que através da bênção, da obediência e da santificação, nós iremos entrar na presença de Deus, porque somos redimidos do Pai. Dando sequência aqui, meus irmãos, vamos falar agora sobre a porta dos cavalos. A porta dos cavalos, meus irmãos, era a porta por onde os exércitos de Israel saíam para o vale, como vimos quando falamos sobre a porta do vale. Essa porta dos cavalos era por onde o rei de Israel e os seus exércitos saíam para as batalhas. E era por ela também que eles entravam vitoriosos, com as bênçãos em suas mãos, dada por Deus, e se encontravam dentro da cidade de Jerusalém com o povo por essa porta, a porta dos cavalos. Assim será, meus irmãos, quando o Senhor Jesus voltar aqui à terra, mandado por Deus, para arrebatar a sua igreja, a igreja fiel, os seus escolhidos, nós, seus servos. Nós vamos entrar na eternidade com palmas de ouro, com as nossas vitórias na mão, porque toda a luta já se passou, porque o Senhor veio e nos arrebatou para a eternidade. E como tem um versículo bíblico que fala que em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores, assim haverá uma grande festa nos céus quando o Senhor Jesus voltar aqui à terra para arrebatar a sua igreja. Esse é o exemplo da porta dos cavalos, assim como o exército de Israel e o rei de Israel entrava vitorioso, cheio de bênção por essa porta, assim nós também iremos entrar na Nova Jerusalém com as palmas de ouro na mão e com nossas vitórias e nossas bênçãos nas mãos. Essa porta dos cavalos, como vimos aqui no livro de Neemias, ela foi restaurada pelos tecoitas. Mas o que é que significa tecoitas? Eu tentei procurar aqui e não achei, mas o mais provável é o que se diz aqui sobre uma cidade antiga de Jerusalém chamada Tecoas.
E quem nascia em Tecoas era tecoitas. Por isso que em Neemias se faz referência a essa cidade e ao pessoal aos nossos irmãos que restaurou essa porta dos cavalos, que foram os tecoitas, porque eles vieram da cidade antiga de Jerusalém chamada Tecoas. E de que jeito, irmãos, se dá a nossa vitória? Como naquele tempo acontecia com os exércitos de Israel e com o rei de Israel, quando eles entravam vitoriosos por essa porta dos cavalos. A nossa vitória está no jejum, nas orações, na obediência, na fé, na santificação, porque como sabemos, sem santificação ninguém verá a Deus. E fazendo tudo isso, nós vamos chegar na eternidade com as nossas vitórias nas mãos. Dando sequência agora, irmãos, vamos falar sobre a porta oriental. A porta oriental. É importante a gente falar da porta oriental porque ela tem seu significado na parte das profecias e na parte histórica. Diz a palavra de Deus, como vamos ver em alguns textos, que essa porta oriental é a porta que vamos ver mais textos, que ela foi fechada por Deus. Ou melhor dizendo, o Senhor usou um homem, o Senhor Deus, para poder fechar essa porta, a porta oriental. Como sabemos, irmãos, sobre a porta oriental, como vimos aqui no livro de Neemias, significa também o seguinte: por que essa porta está fechada, de acordo com o que vimos aqui em Neemias e nos textos que passou. Porque Israel, ele só vai entender que Jesus Cristo, aquele Jesus Cristo que eles crucificaram lá no passado, é o Filho de Deus pela lei. Por isso que essa porta está fechada. E também outro significado para essa porta oriental estar fechada é porque a porta da graça está aberta. A porta da graça é para mim, é para você que está me escutando, é para nós, servos de Deus. Somos para nós, para a igreja fiel. A porta da graça, ela é para a gente. Então, se essa porta da graça está aberta para a gente e para todos quantos quiserem aceitar o Senhor Jesus como seu único e legítimo Salvador, essa porta da graça também está aberta para estes. Por isso que essa porta oriental, ela vai permanecer fechada enquanto a porta da graça estiver aberta. Ou seja, a porta da graça significa a porta da salvação. Dentro disso, sabemos que o Senhor Jesus, ele vai vir arrebatar a sua igreja fiel, vai vir arrebatar o seu povo, e quando a gente já estiver lá na eternidade, nas bordas do Cordeiro, vão estar acontecendo coisas interessantes para o mundo, não mais para a gente, aqui na terra, como vimos no livro de Apocalipse. Serão aproximadamente 7 anos. 3 anos e meio, vai ter um período de tempo que vai acontecer umas coisas, e mais 3 anos e meio vai acontecer outras coisas. Que tipo de coisa? Israel vai entender a graça, vai entender que aquele Jesus que eles crucificaram lá no passado era e é o nosso único e legítimo Salvador, e também era o único e legítimo Salvador deles. Nessa época aqui na terra,
o templo de Jerusalém vai ser reconstruído. Durante esses 3 anos e meio, o templo de Jerusalém será reconstituído. Aí quando Israel estiver sacrificando ao Senhor as suas ovelhas, os seus bois e todo sacrifício que Israel fazia para o Senhor no Velho Testamento, quando ele estiver fazendo nesse período, vão acontecer coisas interessantes. O inimigo, que é o anticristo, ele vai se levantar e vai dizer em Israel que foi ele que resolveu todos os problemas de Israel, resolveu todos os problemas do mundo, e ele vai se autotitular como Deus. Mas como Israel errou uma vez com o Senhor Jesus, como Israel errou uma vez com Deus, Israel não vai querer errar novamente. Aí é quando vai se dar o Emagedon. O Emagedon será o seguinte: será todas as nações do mundo, como está escrito lá no livro de Apocalipse, contra Israel. Aí já vai ter se passado basicamente os 7 anos do qual eu falei. Aí é quando o Senhor Jesus vai voltar novamente com os seus anjos e com a igreja, e pisará, como diz a profecia, no Monte das Oliveiras. E como a profecia fala também que quando o Senhor Jesus vir, ele vai entrar por essa porta. Por isso que o amigo lá que invadiu Israel, ele mandou fechar essa porta com tijolos e botou um cemitério mesmo na frente dessa porta para querer anular a profecia. Mas a gente sabe que essa profecia, ela não será anulada. Jesus vai vir novamente com a sua igreja e com seus anjos para poder livrar a Israel da mão das nações e da mão dos inimigos. Lá no livro de Apocalipse fala o seguinte: que o Senhor pisará com o seu pé no Monte das Oliveiras e vai se abrir um novo e vivo caminho para os 144 mil israelenses passarem e serem salvos da mão do inimigo e da mão das nações que querem tragar e acabar com Israel. Dando sequência agora, irmão, sobre o assunto que estamos estudando, que são as 10 portas do Templo de Jerusalém, vamos falar agora sobre a Porta da Guarda. E a Porta da Guarda, ela foi restaurada por Malquias, que significa mensageiros, como vimos também antes. A mensagem que temos para anunciar ao mundo, como eu já falei, é Maranata, o Senhor Jesus vem. Malquias, ele era ourives e ele trabalhava com ouro, com prata, com pedras preciosas, trabalhava com cobre também. O que é que significa cada uma dessas coisas? O ouro, como sabemos, é o poder de Deus sobre as nossas vidas. A prata é a redenção de Deus sobre as nossas vidas. As pedras preciosas são os dons espirituais e as bênçãos de Deus nas nossas vidas e os tesouros escondidos que o Senhor tem nos dado a cada dia. Como o Senhor Jesus falou, que o nosso coração tem que estar onde está o nosso tesouro. Se nosso tesouro é espiritual, ele está no céu. E se nosso tesouro ele é espiritual, o nosso coração e a nossa mente tem que estar voltada para os céus. E como temos falado e temos visto e ouvido na nossa escola bíblica dominical, e também como eu falei muito aqui no vídeo sobre isso, e vou repetir novamente, porque o assunto é importante, nós estamos na obediência, na fé, na santificação. Sabemos que é Deus que nos redime, nós somos redimidos de Deus. O Senhor Deus, ele enviou seu Filho Jesus
para nos dar essa tão grande salvação e como é que vamos andar em obediência, na fé, na vigilância e em santificação. É fazendo os meios de graça e dando continuidade às orações e ao jejum e na obediência e na fé. E o mais importante, estar todos os domingos às 10 horas da manhã para aprendermos do Senhor na Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD. Sabendo o momento que estamos vivendo, nós não temos motivo nenhum para poder ficar em casa. O momento que estamos vivendo é o momento do breve. Em breve o Senhor Jesus virá para arrebatar a sua igreja e vai vir aqui a esta terra arrebatar um povo que foi fiel. E nós, como homens e mulheres de Deus, servos de Deus, temos que entender o tempo também que estamos vivendo, que é tempo de restauração, é tempo de se consertar, é tempo de se restaurar uma vida espiritual contrita com Deus. Estamos vivendo o tempo de restauração. E como a Neemias, no capítulo 3, do versículo 1 ao 32, nós estamos na quinta medida, nós estamos na revelação, estamos andando segundo a revelação do Espírito Santo, permaneçamos fiéis e obedientes a Deus, vivendo esse tempo de restauração, momento do breve e a quinta medida. E a paz do Senhor a todos e obrigado a todos que ficaram até aqui nesse momento assistindo esse vídeo. Deus abençoe a todos.